É o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 484. Glória. Glória a Jesus. 484. Amado o nome do Senhor para todos sempre. Líder. O Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Deus do poder e glória. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda que no dever como sou. Sou feliz, pois me verteu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime inimigo Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas, Senhor. Ele é eterno e amável, ama outro igual, pois converte o fiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime inimigo Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas, Senhor. Meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar-me a vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou, cruz onde morreu o sublime inimigo Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz de pé. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime inimigo Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Aleluia, glória, glória. O motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta noite é porque Ele quis morrer para nos salvar. Alguém, na sua ignorância, chegou a dizer: mas se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Mal sabia eles que o projeto de Deus era alcançar a cidade comigo. Glória a Deus. Aleluia. E Ele quis morrer para que eu fosse salvo. Ele quis morrer para que você fosse salvo. Ele preferiu morrer para que nós fôssemos salvos e pudéssemos estar aqui nesta noite, exaltando, glorificando, magnificando
nesse momento nós podemos também participar do pão partido que representa o seu corpo, do cálice que representa o seu sangue vertido na cruz do Calvário, e dizermos e declararmos ao mundo: Ele morreu para perdão dos nossos pecados, mas em breve Ele voltará para arrebatar este povo que Ele tem salvado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pastor Jeremias fazendo a leitura do devocional, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a nossa escritura no Salmo 22. Eu acredito que já estava aberta, né? A leitura oficial da ceia. Aprendemos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Diz-nos a palavra de Deus. A epígrafe desse texto vai dizer a nós que o Messias ele sofre, mas triunfa. O Messias teve que passar pelo sofrimento de cruz para que a igreja fosse vitoriosa. Aleluia. O verso primeiro nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Por que te alongas das palavras do meu bramido? E não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tens sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor e o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, e que me provaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti foi lançado desde a margem. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos todos me cercaram, fortes todos de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuraram. O meu coração reconheceu, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a
a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha coluna. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma apressada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde a ponta dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todo vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações a adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará o Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aleluia! Bendito é o Cordeiro de Deus. Este salmo, ele expressa toda a agonia, todo o dilaceramento, toda a dor que Cristo passou por mim e por você. E hoje, por este momento em que Cristo passou sendo levado ao Calvário, ele disse à igreja em Cidade Cumbica, em Guarulhos, ou onde estiver um culto hoje, dizendo: eu passei, eu padeci, eu sofri, mas sofri porque o meu sofrimento, a minha morte, trouxe vitória para a igreja. E a igreja hoje pode dizer: bendito é o nome do Senhor, porque nós vivemos a força em que Cristo nos deu através do Calvário. Oremos, meus irmãos. Bendito e eterno Deus, queremos adorar-te, ó Pai, pela vitória, pelo direito de hoje estarmos dizendo glória a Deus nas alturas, porque o Senhor venceu a morte para nos dar a vida e vida eterna. Assim, ó Pai, nós te agradecemos por este culto, continue a falar conosco, dando-nos, ó Pai, a certeza que iremos encontrar com o Senhor na glória, e que esta é mais uma ceia, e a definitiva vai ser a eternidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós temos apresentações em recepção. Já façam as apresentações e os diáconos já se preparem para logo após nós estarmos recolhendo a nossa contribuição em forma de adoração neste culto também. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está cooperando conosco a nossa irmã Sandra, suas filhas Gabi e Stephanie. Onde estão as irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. A nossa irmã Sandra é a esposa do nosso pastor Alexandre. Eles congregam em Minas. Como que a igreja vai receber essa família? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória. Os oficiais de Deus vão se preparando para recolher o dízimo das ofertas. E enquanto nós adoramos a Deus com as nossas contribuições, a montanha vai apresentar o louvor a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus com louvor 291 da. Vamos cantar bem alegre e feliz ao nosso Deus, pois Ele é merecedor de toda a honra, toda a adoração. De cruz erigir, ela um dia fugir, converter de ver, glória e louvor.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória ao Senhor. Senhor nosso Deus. Senhor, Pai, somos gratos a Ti. Por mais uma oportunidade de estar na Tua casa. Pai, abençoa cada ser eu, Pai, nesta noite. Pai, toda questão enfermo, Pai, se tiver questão, levanta a questão caída. Pai, abre as portas, Pai. Deus, vai curando, vai libertando nesta noite. Vai para o nosso meio, Pai. Pai, Deus, vai maravilha, Senhor. Pai, sou grato por tudo, Pai. Oh Deus, você tem mais de agradecer, Pai. É isso que eu agradecer, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ele aparece entre os discípulos e
Lázaro ressuscitou. Ele apareceu para nós. E ele então vai dizer: eu só vou acreditar se eu ver a cicatriz, né? Só se eu ver a cicatriz, os furos nas mãos, nos pés e do lado. E quando outra vez o Senhor aparece a todos eles novamente, o Senhor chama Tomé e mostra-lhe as cicatrizes. Cicatrizes por minha culpa, por tua, por nossa culpa, para que nós tivéssemos o privilégio de sermos perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter o privilégio de uma nova vida com esperança na eternidade. Na nossa eternidade. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor, mais uma vez, atendendo ao nosso convite. Nosso irmão Alexandre está conosco, cooperando com a sua família, que já foi apresentada, com a senhora Sandra e as suas filhas, para nessa noite também ministrar uma palavra de Deus, ser canal de bênção para as nossas vidas nessa noite, trazendo-nos uma porção da palavra de Deus. A igreja quer recebê-lo com boas-vindas, dizendo: seja bem-vindo, em nome de Deus. Deus te abençoe. Pastor Manuel, por favor, faça a sua oração introdutória. A seguir, ele estará com a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai e Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Filho, Deus que é presente no céu, que irá fazer uso da tua palavra, para que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações nesta noite, e ele seja um canal de bênção para a tua igreja, para o teu povo desta noite. Oh, Pai querido, estas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Filho, aquele que vive e guerreira, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória. Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Falar da alegria e da satisfação de poder estar aqui mais uma vez. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, o versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: tomando o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos todos repetir o versículo 19 no 3, todos juntos, irmãos? 1, 2, 3. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se adorando o nome de Jesus. Glória. Quero ser grato a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos aqui mais uma vez, poder retornar essa casa de oração, sabendo que todos estão bem, poder encontrar Glória a Deus. os meus pais na fé, o pastor Léo, quem eu tenho muito carinho e respeito, ser grato a Deus pela vida dele, né, e pelo convite que ele nos fez mais uma vez para estarmos aqui, ao Gilson. Gilson está com mais câmera do que velho. Brincando, podia. Mas que Deus continue te abençoando. É um amigo de muitos anos já. O Eber está por aí, só Deus sabe. Contando dinheiro. Mas que Deus abençoe a todos, tá bom? Irmãos,
todos nós gostaríamos de ser lembrados, né? Se não que isso vá acontecer e nem a gente quer isso, porque dentro de nós está o desejo de viver, né? E quanto mais a gente puder, mais a gente quer viver. A gente quer viver por um monte de motivos, e um deles também é o medo da morte, da passagem da morte. Todo mundo tem medo, não adianta. A gente sabe que a gente está salvo em Cristo Jesus, a gente sabe que o céu nos espera, mas a passagem, ela é de amedrontar. Mas um dia todos nós vamos, se nós não formos arrebatados com a igreja, o Senhor vai nos chamar particularmente, e não tem como fugir disso. A questão é, como que você gostaria de ser lembrado? Porque se você for num velório, seja de quem for, seja de crente, não crente, seja de budista, seja de um bandido, seja de uma pessoa boa, no velório todo mundo é bom. No momento do enterro ali, o caixão está ali, todo mundo é bom. Foi uma boa pessoa, foi um bom parente. A gente sabe que não é assim. Aquele momento ali é um momento emotivo, né? E que os que estão ali são os mais chegados. Mas como é que você gostaria de ser lembrado? Todos nós estamos deixando um legado. Todos nós estamos trilhando um caminho, e esse caminho está contando uma história. A gente está fazendo uma história. A gente está contando alguma coisa e deixando lembranças para alguém, para a vida de alguém, de filhos, de parentes, de irmãos de igreja, de amigos de trabalho. Mas como é que a gente gostaria de ser lembrado quando a gente partisse? Nos seus últimos minutos de vida, se você pudesse pedir, o que você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Como é que você gostaria que as pessoas olhassem para você? Talvez eu gostaria de ser lembrado por um grande feito. Talvez eu gostaria de ser lembrado por ser um pregador da palavra. Talvez se eu fosse pastor de igreja como o pastor Léo, eu gostaria de ser lembrado como um grande pastor, como um homem que por onde passou, deixou um legado para os irmãos e pelas igrejas que passou. Para minha família, como um bom pai, como um bom marido, como um bom amigo. Todo mundo quer deixar um legado e todo mundo quer ser lembrado. Mas a gente quer ser lembrado sempre pelas coisas boas que a gente fez, pelos nossos momentos bons. Ninguém quer ser lembrado pelo erro. Ninguém quer ser lembrado quando falhou. Ninguém quer ser lembrado quando falou que não devia ter falado. Ninguém quer ser lembrado por ter tomado uma atitude que não era para tomar. Ninguém quer ser lembrado por uma consequência desastrosa. Jesus está na última Santa Ceia. É a última vez que Jesus vai se reunir com os seus discípulos para partir o pão. Jesus sabe que a morte está bem perto. Jesus sabe que a crucificação está bem próxima. Jesus sabe que os momentos são momentos finais. É o que ele mais temia, está chegando bem próximo dele e não tem como fugir, vai ter que passar. Jesus então se reúne com os discípulos, dá indicação do cenáculo, aonde vai achar a pessoa, o que tem que dizer, como tem que preparar, e todos os 12 discípulos estão lá. Judas também está lá. É a última vez que os discípulos vão ter com eles a presença do Mestre. Jesus é um rabino. Jesus é um rabi. E todo o aprendizado está chegando perto do fim. Jesus então pega o pão da ceia, que é o pão, o momento da ceia, é o momento da Páscoa dos judeus, de se lembrar da saída do Egito. É a Páscoa judaica. Estão sentados em uma mesa, pão sem massa. Ele levanta o pão e vai agradecer pelo pão que eles vão partir. Quando ele vai partir
Ele vai dizendo para os discípulos: isto é o meu corpo. O que vocês estão pegando agora é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus está dizendo: esse pão é o prenúncio, é o símbolo do que daqui a alguns minutos, algumas horas vai acontecer. O meu corpo vai ser destruído, rasgado por vocês. O motivo é vocês. Eu vou entregar por vocês. Fazei isso em memória de mim. Jesus está dizendo: a partir de hoje, todas as vezes que vocês forem comer a Páscoa, a saída do Egito fica para trás. Começa um novo momento. A partir de agora, toda vez que for comer o pão e o vinho, tem que se lembrar de mim. Não tem que se lembrar da libertação dos hebreus. Não tem que se lembrar que o mar se abriu. Não tem que se lembrar que Faraó morreu, ou seus cavaleiros morreram dentro do mar, não. Tem que se lembrar de mim. É a única vez que você vai encontrar nos 4 evangelhos, ou em toda a Bíblia, é a única vez em que Jesus vai parar, olhar para os discípulos e pedir. Se fosse eu, olharia para os 12 e diria para eles: se lembrem que eu transformei a água em vinho lá em Caná da Galileia. Se lembrem, vocês estavam comigo quando eu peguei 5 pães e 2 peixes, levantei de graça, dei para vocês e vocês alimentaram uma multidão de 5.000 homens. Se fosse eu, olharia para os discípulos e diria para eles: não desfaleçam, se lembrem que eu cheguei lá no túmulo de Lázaro e gritei: Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Se fosse eu, olharia para eles e diria: vocês estavam comigo com a multidão quando Bartimeu começou a clamar meu nome e eu curei Bartimeu da cegueira. Se fosse eu, olharia para os discípulos e diria assim: se lembrem que vocês estavam assustados em uma noite depois de um grande milagre, no meio de um mar, numa noite escura, mas se lembrem que eu vim andando por sobre as águas e acalmei a tempestade. Se lembrem? Jesus poderia olhar e dizer: se lembrem que nós acabamos de chegar lá de Genezaré, libertamos um endemoniado com uma possessão, com uma legião de demônios que estava à margem da vida. Quando nós voltamos para Cafarnaum, Jairo tocou em mim. A mulher do fluxo de sangue veio também e tocou. Eu estava indo para a casa de Jairo, mas quando a mulher tocou, ela foi curada. Se lembre. Se lembre que vocês estavam comigo na casa de Jairo e a filha dele estava morta, mas quando eu entrei no quarto dele, eu dei vida para ela. Se lembre que nós nos encontramos com uma mãe que estava com um caixão, levando o filho para o cemitério, mas ela se encontrou comigo, nós nos encontramos, e ela não terminou com o filho dentro da cova, mas voltou com ele para casa. Se lembrem? Se lembrem que eu estava dormindo com vocês dentro do barco, e vocês não acreditavam que o barco ia chegar do outro lado. Vocês falaram por mim, eu aquietei a tempestade e nós chegamos do outro lado. Mas Jesus não pede nada disso. Jesus não pede para que os discípulos se lembrem
Jesus não pede para que os discípulos se lembrem do pão, da comida. Jesus não pede para que os discípulos se lembrem dos maiores milagres, porque João disse que nem todos os livros do mundo comportariam os milagres que ele fez. E isso é fato, porque há textos em que o escritor está escrevendo e ele diz assim, e Jesus chegou e curou a todos. Ele não fala a quantidade, ele não fala do que, ele não fala como. O escritor, é tanta gente curada que ele tem que diminuir a escrita. Então ele diz, aonde ele chegou, tinha tanta gente enferma, mas teve milagre. É a única vez. Jesus não pede nada disso. Jesus pega o pão, está partindo e dando para eles. Olha para eles e diz, isso é o meu corpo. Jesus está dizendo aí nas entrelinhas, eu vim, curei a verdade, eu vim, libertei a verdade, eu vim, preguei a verdade, eu vim, andei sobre as águas, é verdade, eu vim, libertei dos demônios, é verdade, mas o propósito maior é esse agora. O meu corpo vai ser partido por amor a vós. O maior propósito dele na terra não é curar você. O maior propósito da terra não é ele te dar algo material paliativo, não. O maior propósito dele ter vindo foi carregar a cruz nos ombros e ter se deixado pregado nela. Para mim, o culto da Santa Ceia é o melhor culto da igreja. Pode ter congresso de varão, congresso de irmã, congresso o que quiser, mas nenhum culto se iguala ou chega no patamar de igualdade ao culto da Santa Ceia. Porque no congresso a gente quer fogo, a gente quer glória, a gente quer salvação de alma, a gente quer que o glaucoma que saia falado, para que as pessoas digam, o congresso dos jovens foi uma bênção, o congresso das irmãs foi uma bênção, o congresso dos varões foi uma bênção. Não, esse culto aqui não é para nós, esse dia aqui é para o que ele pediu, o quê? Fazer isso em memória de mim. Hoje aqui a adoração é para ele, a memória é para ele, a glória é dele, a honra é para aquele que morreu na cruz do Calvário. Por favor, engordar. 3 anos e meio. 3 anos e meio de ministério. Nunca pediu. Nunca olhou para os discípulos e disse assim, faz para mim. Como qualquer rabino, qualquer professor, qualquer pessoa de status importante pede para o seu auxiliar, vai. Vocês se lembram o que o chefe lá falou para o próprio senhor? Falou, eu sou homem de autoridade. E quando eu digo vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Por quê? Porque eu estou acima e eles têm que me obedecer. Você não vê Jesus uma vez olhando para os discípulos e dizendo, faz para mim. 3 anos e meio. Era sempre ele fazendo. Era sempre ele fazendo. Era sempre ele dando. Era sempre ele libertando. Era sempre ele curando. Era sempre ele estendendo a mão. Era sempre ele com uma palavra. Era sempre ele com um olhar. Era sempre ele. Mas no dia que antecede a tua morte, ele diz, fazei em memória de mim. Faz em memória de mim. Eu sei que você está desempregado, mas hoje fazei em memória de mim. Eu sei que você está cheio de problemas, mas Jesus está olhando e dizendo, hoje fazei em memória de mim. Eu sei que tem problema contra a sua casa, eu sei que está terrível os dias
campanha de deixar marido, campanha para tudo. Campanha para carro, campanha para apartamento, campanha para o fogo descer, campanha do trigo, campanha da rosa, tudo. É tudo para nós. É tudo para nós. A atenção sempre tem que ser para a gente. Mas hoje aqui, no segundo sábado de todo mês, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tendo tomado o pão, levantou, tendo dado graças, disse: é o meu corpo, fazei em memória de mim. Não cabe outra coisa aqui dentro a não ser grato a Ele pela sua morte e ressurreição. Não cabe outra coisa nessa casa de oração, nessa noite, a não ser pegar o cálice, pegar o pão. E Paulo vai falar um pouco do que é não ter a consciência desse ato, do que é não ter a consciência desse cerimonial. Paulo vai dizer: por isso há entre
gente que passa a vida inteira fraca e não sabe por que de tanta fraqueza e não consegue vencer a fraqueza. Paulo está dizendo o resultado do espiritual para você. Jesus pode guardar a tua casa. Aí vem aqui, pega o pão de qualquer jeito, coloca na boca, pega o vinho, engole, bora para casa. Aí Paulo vai dizer: no meio de vocês, eu sei o que está acontecendo aí. E se tem uma coisa que a palavra e que não tem como fugir, é enfrentar. A palavra de Deus é enfrentamento. Não tem como. Paulo está dizendo aí, nessa igreja aí, que vocês se acham superiores a todos, porque Deus sobe do Espírito nela. Ele está cheio de gente fraca. E não é fraco porque a essência é fraca. Paulo está dizendo de fraqueza em que as pessoas são recorrentes dos mesmos pecados. São recorrentes dos mesmos pecados. Recorrente nos mesmos pecados. Paulo está falando de fraqueza humana, de debilidade humana da força do pecado no mundo, não. No ser humano como um todo, não. Paulo está falando de fraqueza recorrente, todo dia a mesma coisa. Não tem libertação, não tem mudança. Paulo está dizendo: é por isso que está assim. Por isso está no meio de vós tanta gente doente. Não tem batismo do Espírito Santo na igreja. Não tem cura divina dentro da igreja. Ninguém sente mais nada dentro da igreja. A carnalidade dentro da igreja. Por quê? Porque acha que isso aqui é qualquer coisa. Aqui é o símbolo do corpo e do sangue daquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia e está vivo na nossa casa. Se ele está vivo para você, levanta a mão, escura a cara com aleluia, recebe renovo nessa noite, porque o sangue dele renova as tuas forças. Aleluia. Segura aí, pode segurar no pão. Paulo está dizendo: fraco, doente. Paulo está dizendo: nessa igreja aí tem gente morta que está dormindo. Como é que dentro de uma igreja pode ter gente dormindo, sendo que o corpo de Cristo é um organismo vivo, sendo que o cabeça da igreja está vivo, sendo que o Espírito é o Espírito do Deus vivo. É aquele crente que ele entra naquele estágio da vida. O pai me deu um horário, eu vou ser criterioso no horário hoje, mas deixa eu te falar. Quando eu era moço, faz tempo isso aí, eu estou com 45, mas eu tinha os meus 19 anos. Na minha época, agora não, na minha época era uma vergonha você batizar no Espírito Santo.
É uma vergonha você ser crente dentro da igreja e você não ser batizado com o Espírito Santo. Era vergonha. Você sentia vergonha. E eu tinha uma sede de ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. E os irmãos da igreja subiram um monte do Pimenta ali, muita gente conhece. O irmão do Landinha que conhece. O Walter subia com a gente. E muito obreiro, presbítero da igreja subia. Irmão, eu vi coisa em cima de um monte que eu não esqueço. E não estou falando de meninice de correr. Não. Coisas que estão na minha memória para toda a vida. É por isso que eu não abro mão do pentecostalismo. Não abro mão. E não ia. E eu não conseguia. E não ia. Até o dia que Jesus achou por bem de me batizar com o Espírito Santo. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Passei uns dias. Um obreiro da igreja me chamou. Porque tem gente, pode não parecer, mas tem gente que se incomoda com língua estranha na igreja. Eu vou mais pesado hoje aqui. Tem obreiro. Não vou falar nada da igreja não. Tem obreiro de igreja por aí que ele fica atribulado se ele vê alguém falando língua estranha lá dele. Agora, como é que eu sou obreiro das Assembleias de Deus, uma igreja que é a profissão de fé, é pentecostal, a nossa profissão de fé é pentecostal, ou não? Como não, eu vou saber. Como é que fica incomodado com isso? Um obreiro me chamou, num canto assim, num dia de culto, numa terça, o pastor Ambrosio dirigindo a igreja, falou assim: Alexandre, vou falar um negócio para você, você foi batizado no Espírito Santo agora? Eu falei: foi. Eu me lembro muito bem dessa palavra. Eu falei: foi. Há muito tempo eu estava querendo, o pastor Daniel Sérgio me incentivando, Danielzinho, o pastor conheceu, muita gente conheceu aqui, o pastor Luiz, o Luiz Roberto. Eu falei: fui, estou feliz. Falei: então, te tirar um conselho. Eu falei: amém. Eu sempre gostei de ouvir. Pode ser para mal ou para bem, eu gosto de ouvir. Eu falei: pode falar, irmão. Ele falou assim para mim: vai com calma. Não é tudo isso não. Eu já passei essa fase. Eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Um cara olhava na minha cara e dizia que não é tudo isso não. Não é tudo isso não. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, irmão. É revestimento da capacidade espiritual. Como é que não é tudo isso não? É muito mais do que ele estava imaginando. É a presença do Espírito Santo que nos segura na igreja. É a presença do dom
falou: eu vou deixar bem claro. Eu vou deixar bem claro o que representa isso aqui. Eu vou deixar tão claro que não vai ter como errar. Jesus pegou o pão, aqui, levantou, Pai, te dou graça. Olhou para os discípulos não terem dúvida do que aquilo representa. Olhou para os discípulos e disse: esse pão é o meu corpo, que é partido por vocês. Porque as pessoas poderiam ter dúvida do que simboliza, do que significa, do que quer dizer. Eu só não vai ter dúvida. Quando pegarem o pão, não vão ter motivo para dúvida. Quando pegarem o cálice, não vão ter motivo para dúvida. Mas Paulo está dizendo: entre vós tem gente fraca, tem gente doente, e tem muitos até que estão dormindo, porque não discerniram o corpo do Senhor. Jesus olha para eles e diz: fazer isso em memória de mim. Esquece você hoje. São 8h42. Esquece você hoje. Esquece suas lutas hoje. Esquece seus problemas hoje. Esquece suas dificuldades hoje. Agora aqui, dentro dessa casa de oração, pega o pão e diz para ele: estou fazendo isso em memória do Senhor. Pega o cálice e diz: eu vou tomar em memória do Senhor. Porque é o teu corpo e o teu sangue que são motivo de eu estar aqui no Cumbica hoje. É o teu sangue que tem me purificado, é o teu pão, é o teu corpo que tem me mantido de pé. É a tua morte na cruz que me colocou de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus.
caminhão de caminhões. Tem glória aí, irmãos? Derrama o Espírito Santo. Glória!
ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, mais uma vez a tua igreja está reunida, Senhor, para relembrar a morte do Senhor Jesus Cristo, sua morte vicária, morrendo em nosso lugar. Senhor, e nesta noite, mais uma vez, tomamos o pão pelo qual damos graças e vamos partir em memória do Senhor. Pai querido, por isso, neste momento, te pedimos, Senhor amado, abençoa que a comunhão declarada da tua igreja seja em memória do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Por isso damos graça em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, tomai dele todos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Conselheiros de harmonia, Ele graça a Deus te dá, em faminto na
uma oportunidade de juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, a juventude, agradecendo a Deus pela vida dos obreiros, agradecendo a Deus pela vida do irmão Alexandre e sua esposa, Sandra, as meninas, que Deus abençoe pela cooperação. Pastor vai estar agradecendo, o pastor Jeremias, agradecendo por este momento de louvor, de adoração a Deus. E um minutinho só, antes da bênção apostólica, nosso irmão Alexandre tem um recado para nós. Oremos, meus irmãos. Senhor Jesus, toda adoração, Glória. todo louvor, toda honra, toda glória te ofertamos nesta noite, ó Pai. Por saber que o Teu Espírito Santo esteve alegrando os nossos corações ao participarmos da ceia do Senhor. Agora, Pai, te louvamos, te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que participaram. Nós te pedimos, ó Deus, conduz-nos em paz, leva-nos em paz aos nossos lares, nos guardando do homem mau, do homem sanguinário e de todo dardo inflamado do maligno. Senhor Jesus, continua nos estruturando para que nós possamos, se o Senhor não vier buscar a tua igreja, participar no próximo mês da ceia do Senhor. Dá-nos, ó Pai, o prazer da salvação, a alegria de viver uma vida conjunta com a tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, o Alexandre deu a oportunidade de fazer um almoço. Abençoado aí. Irmãos, Pai do Senhor, mais uma vez. Vou pregar não, tá? Irmãos, os irmãos sabem que eu não trago nada para vender, mas toda regra tem exceção, né? Eu estou desempregado pelo menos 3 meses, então as contas não param, né? Ainda mais para quem é pai de 4 mulheres. Tenho 4 mulheres em casa, 3. É tanta mulher lá que às vezes eu não. Mas é tudo filha e mulher e esposa. A esposa é uma só, tá? Uma só. 3 filhas e uma esposa. Então eu trouxe bolo, tá bom? Se os irmãos puderem adquirir. Se os irmãos puderem adquirir, tem bolo de ninho, ninho com morango, ninho com chocolate, brigadeiro, prestígio e abacaxi, tá bom? R$6, 200 e poucas gramas lá, um potinho, tá bom? Se você puder adquirir, dá para você não se meter no negócio? Se você puder adquirir, você vai estar me ajudando, tá bom? Deus abençoe a igreja de Cristo Jesus. Amém. O pastor Heber já quer pechinchar. 2 por 10. Aí depois ele corre o risco de nós pechinchar nos olhos. Teve desconto, não teve? Qual Teve desconto aí. Calma, não. Gente, antes de ministrar a bênção, só lembrando, amanhã nós temos consagração aqui, às 8 horas, e às 8h45 a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos com a nossa escola de presencialmente, muita gente já tem participado, tem sido bênção, mas a gente tem sentido falta de alguns alunos que sempre foram constantes, né? Tanto na classe das irmãs como na classe dos irmãos. A classe das crianças funciona também, os juniores funcionam também, e a mocidade principalmente está devendo, né? Principalmente a mocidade. As últimas escolas, nós não tivemos a classe de jovens por falta de presença de jovens, que às vezes vem alguns, né? E acaba ficando as meninas com as irmãs e os meninos com os irmãos. Mas vamos tomar pé dessas coisas e fazermos as coisas como deve ser feito para agradar a Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? E à noite, o nosso grande culto também de missões, e nós teremos um convidado também que ministrando uma palavra de Deus para nós também à noite. Amém, queridos? Estamos juntos. Eu quero ainda incentivar os irmãos que nós precisamos de entrar numa campanha, e a gente vai conversar com isso mais de perto, numa campanha para nós abençoarmos a nossa casa, né? Na pandemia do ano passado,
nós fizemos a pintura interna, né? Fez um ajuste interno, melhorou a cabine de som, uma série de coisas que os irmãos se propuseram e fizemos. E nós precisamos fazer do lado de fora também, que esse grafiado que foi colocado, respeito quem fez com amor, com carinho, mas ele não é muito legal para fora, externo, né? E está soltando tudo. E o pior disso é que ele não aceita remendo, né, pastor Manuel? Ele não aceita remendo, vai ter que tirar tudo para poder fazer uma pintura. E aí nós vamos fazer pintura mesmo. Nós vamos fazer pintura como é o padrão do campo, que a nossa diretoria exige a pintura por conta disso. Porque o grafiado ele estraga com o tempo. E as pinturas, se envelhecer, é só uma limpeza, faz outra e pronto, né? Mantém o padrão, que o padrão das pinturas das nossas igrejas no campo é o gelo, né? É o gelo, né? É o branco gelo que é pintado a todas as nossas igrejas com o letreiro vermelho. Esse é o padrão do campo, então nós vamos voltar ao padrão. Amém, queridos? E nós vamos precisar de fazer uma campanha contando com toda a igreja, porque o pastor também participa. Tem as dificuldades, mas também vamos juntos. Amém? Começa da cabeça, né? Diz que o dono do defunto pega na alça, na cabeça. Não é? Então, nós temos que ir todo mundo junto. Amém, queridos? Muito bem. Agradecendo mais uma vez a todos e desejando uma noite de bênção, de descanso. E amanhã cedo nós estamos de volta aqui. Lembrando, a nossa escola bíblica dominical, nós já estamos atrasados com o pagamento lá na sede. Então, os irmãos que estão em aberto, por gentileza, quem puder já acerta hoje com o irmão Franciel, nosso superintendente, ou traga amanhã na escola bíblica, para a gente fechar a fatura em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Poderei estar lindo. Deus abençoe.